eu quero mais de Ti na minha casa. Eu quero mais de Ti na vida dos meus filhos. Eu quero mais de Ti na vida do meu esposo. O esposo diz: eu quero mais de Ti na minha vida. Eu quero na vida da minha esposa. O Brasil, as nações necessitam de mais de Ti, Senhor. Nós necessitamos nos diminuir para que o Senhor apareça. Não importa a situação que você esteja passando, mas que o Senhor cresça nessa situação, do que os seus sentimentos, as suas vontades, as suas desistências. Que isso diminua diante da glória que há e que está sendo revelada através de Jesus. Declare isso. De Ti. Declare. De Ti. Mais uma vez declare: mais de Ti, Senhor. Mais uma vez, declare. Mais de Ti. Mais e mais. De Ti. E menos de as suas mãos e declara que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pega as tuas mãos, declara bem baixinho. Mais de Ti. Mais de Ti. Mais uma vez declare: mais e mais e mais e mais.
possamos nos diminuir, nos humilhar e saber que toda fonte de vida vem de Ti, vem de Ti, vem de Ti, vem de Ti. A Tua casa é invadida, a Tua casa é invadida por essa presença, por esse poder. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Da unidade, servo de todos os irmãos. Pega as tuas mãos e mergulha nessa presença. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você.
mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu vou subir, eu vou subir o monte, e muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da tua face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto do monte, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a porta é você, e a fechada é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Tudo sobre você. Tudo sobre você. Sobre você. Sobre você. Sobre você. Sobre você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Aleluia. Glória, Senhor. Glória, glória, glórias ao teu nome. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estar neste dia que é o Shabat. Hoje é o dia em que o meu Senhor criou todas as coisas de forma extravagantemente maravilhosa. Tu criaste todas as coisas, Senhor, e no final criaste o homem, a tua imagem e a tua semelhança. Por isso, Senhor meu Deus, lai juicou my gles menolesuendalas,
Ficamos maravilhados quando lemos as Escrituras Sagradas, onde tu fizeste questão de deixar registrado que o 7º dia era um dia santificado ao Senhor. É um dia recaidolos, quando toda a humanidade hoje pode estar com o coração cheio de esperança, sabendo que o Senhor vai voltar. E a terra e o homem descansará, porque o 7º dia é o dia do Senhor. E hoje é o 7º dia. É o 7º dia da semana, como tantos 7º dias, nós usufruímos da Tua presença durante os meses e durante os anos em que vivermos sobre a terra. Mas hoje, dia 19 de junho de 2020, é um dia especial. Hoje é o dia em que o Senhor vai falar ao nosso coração, vai abrir o nosso entendimento e nos conduzir a um lugar seguro que é a Tua presença. Senhor, como foi cantado com o coração cheio de adoração a Ti nesta noite, quando ele cantou, Senhor, que os homens pediram a Moisés, vai Moisés ao monte, Deus fala contigo e depois você fala conosco. Mas hoje, Senhor, por causa de Jesus, nós podemos subir ao monte com toda a liberdade, sem medo, sem nenhuma timidez, porque o caminho foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho e o Espírito nos leva em suas asas. Somos conduzidos pelo Espírito para o lugar alto. Posso imaginar a alegria do apóstolo Paulo quando ele disse: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Podemos ir, Senhor, aos lugares altos, podemos ir à Tua presença, podemos ouvir a Tua voz, podemos adorar ao Senhor. Podemos beijar o Teu Filho Jesus Cristo na beleza da Sua santidade. E nesta noite, Espírito Santo, fala conosco. Estamos aqui para ouvir a Tua voz e para ficar felizes com a Tua presença. Obrigada, meu Deus soberano, por esse dia de glória, por esse dia onde o Teu poder se manifestará grandemente dentro de cada um de nós. E aqueles que estão em casa receberão milagres, curas e maravilhas, porque a Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra será liberada, como uma flecha polida. E essa flecha atingirá os corações e se dobrarão prostrados aos pés do Senhor Jesus. E dirão: Jesus, eu Te recebo como meu verdadeiro Senhor, porque não há outro mediador além de Ti. Tu és o único mediador entre Deus e os homens. E eu estou aqui porque eu quero ter uma experiência profunda contigo e nunca mais eu serei a mesma pessoa. E eu aprenderei a Te adorar na beleza da Tua santidade com todo o meu coração. Em nome de Jesus declaramos: amém, amém e amém. Queridos, nessa noite nós temos um tema que o Espírito Santo nos concedeu. E o tema é removendo o jugo e voando como as águias. O Senhor tem algo novo para revelar ao nosso espírito e trazer entendimento à nossa mente, para que coloquemos em prática a palavra do Senhor. Espiritualmente falando, nós estamos atravessando o Jordão e nessa travessia, os nossos corações estão em expectativa. No mundo está a pandemia, na travessia do Jordão está o poder, a glória, a presença de Deus, as curas, os milagres, as maravilhas, o favor do Senhor para com o seu povo. A fé
É o combustível espiritual que nos fará caminhar vitoriosamente. Quando o povo de Israel saiu do Egito, pelo braço forte do Senhor, o Egito ficou totalmente destruído. O Egito ficou como o mundo está hoje, cheio de destruição. Mas, para o povo de Deus, eles não estavam na destruição do Egito. O Senhor os tirou do Egito, como Ele nos tirou do Egito. Deus nos tirou do mundo. E o mundo pode estar como estiver, Deus está com o seu povo. Deus está ensinando ao seu povo, Deus está instruindo o seu povo, Deus está purificando o seu povo e o seu povo está se consagrando ao Senhor. E nessa pandemia, eu repito o que eu venho dizendo, essa pandemia não é para nós ficarmos em casa tristes e abatidos, mas é para ficar na presença do Todo-Poderoso, ouvindo a sua voz, recebendo a revelação desses últimos dias, recebendo as novidades do céu, recebendo uma nova unção, recebendo tudo muito novo. Amém? Porque quando o povo de Israel estava celebrando a Páscoa, o Senhor disse algo interessante para eles. E disse assim: vocês se preparem. Disse como era que eles deviam se vestir, cajado na mão e comam apressadamente. Amém? Mas eles esperaram 430 anos para sair apressadamente. E tudo que nós esperamos até agora, sairemos apressadamente, porque é tempo novo e nós estamos caminhando para a terra prometida. Amém? Queridos, eu vejo Deus dizendo claramente, minha igreja precisa compreender que assim que terminar esse período difícil, que começar tudo a funcionar, nós vamos ter que correr muito. Porque vai vir muita unção, muito comando divino e vai chegar o avivamento esperado por nós. Amém? Espera-se muito tempo, mas todas as vezes que ele chega, a Bíblia diz que ele chega de repente. De repente, línguas como que de fogo desceu sobre os discípulos, eles passaram a falar em novas línguas, a engrandecer a Deus e dali partiram para um novo tempo. Amém, queridos? E nós, como igreja, estamos vivendo esse novo tempo. Eu olho para o templo, pouquíssimas pessoas estão aqui. Mas, em breve, é preciso chegar 1 hora antes para poder encontrar uma cadeira neste lugar e em todas as igrejas onde o nome de Jesus está sendo glorificado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Temos que nos preparar, porque vai ser de repente. De repente. E tudo quando chega de repente, temos que estar preparados. Por isso, o Senhor falou para o povo de Israel, preparem-se. Vocês já jantem com o cajado na mão, comam apressadamente. Sabe por quê? Porque é a Páscoa do Senhor. E Ele diz para nós agora, prepare-se apressadamente, porque é o avivamento do Senhor. Amém? O jugo de ferro do Egito já foi removido da igreja em Jesus Cristo. No entanto, há uma obra de transformação a ser realizada pelo arrependimento de pecados. Deus, pelo Espírito Santo, está nos conduzindo nessa travessia, independente da situação do mundo em que vivemos. Amém? Independente do que está ocorrendo, Deus está falando com o seu povo, preparando o seu povo, agilizando o seu povo, ungindo o seu povo, dando revelações ao seu povo e dizendo, estou chegando, e Ele vai chegar de repente. Amém, queridos? Quando chega a hora de Yahvé, muita coisa nova acontece.
Primeiro, a igreja livre executará as proezas de Deus. Em Números, no capítulo 19, no versículo 12, quando Deus estava para instituir a lei, era algo muito importante, porque Ele estava estabelecendo os sacrifícios no regime sacerdotal. E no versículo 12 ele diz assim: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Por isso, nessa noite, nós vamos falar sobre removendo o jugo e voando como as águias. Amém? Deus disse: eu quero um sacrifício especial, muito especial. E porque é especial, eu quero uma novilha ruiva. Guarde essa palavra, ruiva. Quando chega a hora de Yahvé usar Davi em algo especial, num tempo muito especial, ele manda o profeta Samuel à casa de Jessé, e quando chega na casa de Jessé, se apresentam todos os seus irmãos, homens altos, fortes, guerreiros, que faziam parte do exército de Saul. E Samuel entra na casa e diz: eu vim oferecer um sacrifício, e depois ele ia ungir um dos filhos de Jessé. Ele olha para todos os filhos, mas o Espírito Santo fala para Jessé e diz: não é nenhum desses. Ele ainda pensou que era o mais velho. O Espírito Santo disse: não é esse. Então ele olha para Jessé e diz assim: Jessé, você tem ainda algum filho? Eles têm um caçula que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Os outros estavam prontos, bem vestidos, bem perfumados, porque estavam com visita em casa, mas o outro estava trabalhando. E ele disse: mande chamar. Lá vinha o caçula, com o cheiro das ovelhas, não estava arrumado como os meninos, os irmãos. E quando ele olha para aquele jovem de 17 anos, o Espírito Santo disse: é este a quem eu vou ungir. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E a Bíblia diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E a Bíblia diz que ele era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Quando ele quis um animal especial, ele disse: eu quero uma novilha ruiva. E agora ele chega para Davi, um rapaz especial, porque a Bíblia descreve a beleza de Davi? Porque Deus quer falar conosco. Amém? Deus está falando de uma beleza externa que manifesta o que está dentro do coração de Davi. Uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa feia. Uma pessoa cheia de rejeição é uma pessoa feia. Mas uma pessoa bem resolvida, ela é uma pessoa linda. Amém? E quando Davi, a Bíblia diz que ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. E quando chegou a hora, como nós estamos ouvindo a apóstola Raquel ministrando, né? Ela falando sobre Davi, o filisteu, quando olhou para ele, disse assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de gentil aspecto. Ele era uma pessoa que Deus tinha escolhido de uma forma muito especial. E nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós ouvimos muito essa frase para a igreja: sai de Roma e volta para Jerusalém. Mas nós ouvimos isso centenas de vezes. Mas agora chegou a hora da prática de tudo quanto nós ouvimos. Nós vamos sair das estruturas religiosas. Nós vamos sair dos costumes humanos. Nós vamos voltar para Jerusalém. E voltar para Jerusalém é o homem e a mulher ser guiado pelo Espírito Santo.
É o homem e a mulher abrir as Escrituras e dizer: Deus falou comigo. É saber esperar pela fé em Deus. É saber conduzir a sua vida, não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, mas pelo que Deus pensa e pelo que Deus diz. Voltar para Jerusalém é só agir quando o Espírito Santo falar. E quando o Espírito Santo fala que o homem age, ele confirma que é ele que está falando. Amém? E a igreja, quando chegou nessa hora tão especial, veja que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele disse uma coisa bem interessante. Ele chamou os discípulos dele e disse assim, em Lucas 19, 29 ao 31, diz assim: Ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Então, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, porque na Bíblia, ele fez questão de dizer: traga-me um jumento que ninguém montou. Jumento é figura de um servo, porque é o tipo do animal de carga que serve nas fazendas, nos sítios. E na cultura de Israel se trabalhava muito com esse animal. Então, Jesus disse: eu quero um servo que ninguém tinha montado, ou seja, livre de todo jugo. Amém? Deus tem prazer de derramar do seu Espírito e destruir todo jugo sobre as nossas vidas. Mas nesse momento que nós vamos entrar para coisas específicas, não dá mais tempo de passar um mês, um ano, 10 anos, esperando que alguém decida deixar o Espírito Santo libertar das amarguras, das rejeições, das mágoas, porque nós tivemos tempo mais que suficiente para receber uma palavra revelada que cura as nossas almas. E as pessoas ouvem, mas não praticam. E Deus dizendo: eu quero que vocês se santifiquem. Nós chamamos restauração, mas biblicamente é santificação. Amém? Mas Deus restaurará todo. Deus vai continuar restaurando? Vai sim. Mas eu estou falando de um momento que nós estamos vivendo, em que as multidões chegarão para serem pastoreadas. As multidões chegarão quando os 5 ofícios entrarão em operação. Quando as multidões chegarem, Deus precisa de pessoas desenroladas, de pessoas que não têm mais jugo, que não vive preso, que não tem, muitas vezes a pessoa é cheia da unção e não consegue desenvolver um ministério, porque não consegue perdoar fulano ou cicrano, porque não consegue esquecer as mágoas da vida, não dá mais tempo para isso. O justo viverá pela fé. Todas essas coisas foi Satanás que colocou no homem, e todas essas coisas são removidas por Jesus, que Ele remove de cada um de nós. Amém? O Senhor disse em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é se você quiser e se você me ouvir. Por isso, no Monte da Transfiguração, Deus disse para os seus discípulos: a Ele ouvir. Então nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo. E ainda dá tempo de você correr, de ser uma pessoa consciente daquilo que precisa ser feito nesse momento. Amém, queridos? Porque Jesus está chegando para derramar um poderoso avivamento.
Enquanto as vestes eram estendidas, Deus sempre está falando profeticamente. Quando Jesus vai passando ele monta no jumentinho para entrar em Jerusalém. E para entrar em Jerusalém, ele entrou num animal que nunca ninguém tinha montado. Ou seja, não havia jugo sobre aquele animal. Amém? E jugo é uma canga de madeira que é colocada sobre 2 animais quando estão arando a terra. Amém, queridos? E as pessoas colocavam suas vestes no chão. E Jesus passava. E quando Jesus passava no mundo espiritual, era levado uma mensagem. E a mensagem era: eu vou remover essas vestes do pecado de vocês e vou lhes dar as minhas vestes. O que está em Isaías no capítulo 61 era o que estava sendo dito profeticamente naquele momento, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja edificado. Glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O Senhor está dizendo: eu vou fazer uma obra em vocês. Eu vou trocar as vestes de você. Eu vou tirar as vestes de tristeza e vou dar a vocês vestes de alegria. Eu vou tirar de vocês tudo que é pecado e vou purificar vocês com um propósito. Vocês vão edificar os lugares assolados, vocês vão restaurar as cidades, amém? E vocês vão, essas cidades que foram destruídas de geração em geração, eu vou derramar através da minha igreja, amém? Há muitas cidades da Paraíba que estão assoladas, mas que serão restauradas. Há muitas cidades em todo o Nordeste, em toda a nação brasileira que está assolada. E Satanás pensa que vai ficar assolada, não ficará assolada. Porque Deus está trocando as vestes do seu povo. Deus está trocando as vestes da sua igreja e vai trocar as vestes daqueles que não têm Jesus. As conversões serão conversões genuínas. E as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo rapidamente. E as pessoas serão cheias do Espírito. E Deus vai chamar muita gente para ir para as cidades assoladas. E Satanás vai saber que Jesus Cristo é quem manda no Brasil, é quem manda nas cidades, é quem manda nos estados e é quem manda nas nações. E você que está em casa, diga: eu faço parte deste exército. Amém? Preste atenção. Deus não está chamando apenas para nós sermos apenas filhos do papai. Somos filhos do papai? Sim. Mas Ele diz: eu quero você no exército. E eu quero você no exército com aquele caráter de um homem sem jugo como Davi. Nada deteve Davi. Nem seus irmãos, nem o gigante Golias, ninguém deteve Davi. Saul tentou matar várias vezes Davi, mas ele não ficou chorando lá num canto de parede e dizendo: não vou nunca mais na casa de Saul. Ele foi na casa de Saul e Saul tentou matá-lo pela segunda vez, lançando uma lança sobre ele, porque ele era um homem bem resolvido. Amém? E Deus quer que nós façamos parte do seu exército como pessoas conscientes do Deus a quem serve. Não dá mais tempo para manhas e para dengos. Não há mais tempo para estas coisas. Amém, queridos? Chegou a hora, e a hora é. Deus quer que quando Ele chamar a mim e a você, a farda esteja lavada e bem passada. Toda a armadura pronta. A espada afiada. Tudo pronto. Porque Ele quer
honrar a sua noiva, e a noiva vai honrar o seu noivo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas como é que os julgos são removidos? Diga, pelo relacionamento com o Senhor. Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diga, ouvir a voz e ter uma atitude, abrir a porta. Aí ele diz aí, eu entrarei na sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. Se você ouvir a minha voz, eu vou desenvolver um relacionamento íntimo com você. E nós vamos cear juntos. Mas o que é que vai ter nesta mesa com você e o Senhor? O mais fino trigo, a palavra revelada pelo Espírito Santo, o vinho novo. Amém? E ao lado terá uma jarra enorme de azeite. É uma mesa onde é servida o pão com o vinho e o azeite. E ele vai ungir aqueles que se relacionarem intimamente com ele. Ele vai derramar da sua unção. E a Bíblia diz que nós vamos saltar como bezerros na estrebaria. Como bezerros no pasto. Saltando de alegria. Queridos, não existe no planeta Terra uma alegria maior do que a unção do Espírito. Não existe. Não existe. É maravilhoso a unção do Espírito. A unção do Espírito levanta o fraco. A unção do Espírito traz coragem a quem está desfalecido. A unção do Espírito faz você ver novas todas as coisas. A unção do Espírito faz você andar de cabeça erguida. A unção do Espírito faz eu e você buscar as coisas lá do alto. A unção do Espírito nos conduz em triunfo. Amém? Na unção do Espírito está a presença do Espírito, a palavra do Espírito, a ordem do Espírito, a alegria e o prazer do Espírito. Amém? Em Levítico, no capítulo 26, no versículo 13, diz: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Quando uma pessoa está muito triste, ela anda de cabeça baixa. Quando uma pessoa está com problemas, ela fica de cabeça baixa. Mas quando ela está cheia de Deus, segura em Deus pela fé, quando ela está cheia de fé, ela anda ereta. Ela anda de cabeça na posição correta, como Deus quer que andemos. Amém? Quando ele diz, eu vos farei andar eretos, ele está dizendo, eu vos farei andar como pessoas corajosas, decididas, que sabe o que é uma aliança comigo, que confia em mim e que sabe que eu vou lhe fazer mais do que vencedor. Quando você anda ereto, você está dizendo, Senhor, eu olho para a pandemia, mas eu vejo o teu sangue nas portas do meu coração e da minha vida. Eu olho para a pandemia, mas eu vejo um avivamento que está chegando. Eu olho para a pandemia e eu oro para que o Senhor paralise essa pandemia, e eu sei que o Senhor vai paralisar por causa da sua igreja. Amém? Por causa da sua igreja. O mundo é abençoado por causa da igreja de Cristo. Por causa de você, Deus vai fazer nova todas as coisas. Essa pandemia, ela vai terminar rapidamente. Vai ser de repente, por causa da igreja. Ele vai fazer coisas extraordinárias por causa da igreja.
Deus não quer que fiquemos com medo, porque medo é falta de fé. Ter cuidado é outra coisa. Amém? Jesus disse assim: você está oprimido, mesmo sendo crente? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha a mim. Não vá para as pessoas, porque você vai contar os seus problemas e você vai sair aliviada da presença deles. Mas se você vier para mim, você sai curado. Amém? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele faz uma promessa, ele diz: e eu vos aliviarei. Se ele está dizendo que vai me aliviar, ele vai me aliviar. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Olhe, queridos, o jugo é uma peça de madeira que é colocada no pescoço de 2 bois, de 2 animais, certo? Os 2 bois, quando eles vão arar a terra ou puxar um carro, eles vão juntos. Agora, há uma coisa interessante. Aquele boi que é colocado junto do outro, se coloca um boi inexperiente junto do boi experiente. E quando o inexperiente fica junto do experiente, eles caminham e fazem o trabalho na mesma direção, com o mesmo propósito. Amém? E vai aprendendo com o experiente como fazer aquele trabalho. E é isso que Deus quer. Jesus Cristo colocou o seu pescoço no pescoço do Espírito Santo e resolveu todas as coisas. E Ele quer que, assim como um boi inexperiente é colocado junto a um boi experiente para andar no mesmo passo, para ter a mesma visão, para fazer o mesmo trabalho e ter o mesmo propósito, assim devem ser os discípulos de Jesus. Amém? A Bíblia diz: crede em Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Quando Deus dá uma visão a um profeta para estabelecer na terra, os discípulos dos profetas precisam aprender a colocar o pescoço na canga do pescoço do profeta, como Eliseu fez com Elias. Quando Eliseu estava com Elias, ele sabia, porque Deus revelou a ele, que Elias ia ser arrebatado. E ele sai de Gilgal. E quando ele está em Gilgal, o profeta Elias disse: Eliseu, eu vou a Betel. Fique aí, que eu vou a Betel. Ele olhou para Elias e disse: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu irei contigo. Eu não vou tirar meu pescoço da sua canga, de forma nenhuma. E ele foi. Quando ele chegou em Betel, Elias disse para Eliseu: fique aí, porque eu vou a Jericó. Se ele fosse doente de tanta rejeição, ele dizia: ele não quer que eu vá com ele. Ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu vou contigo. Não tiro o meu pescoço da tua canga, porque eu quero aprender a andar no teu passo, eu quero ter a visão que você tem, eu quero andar no mesmo propósito para chegar no objetivo de Deus. E ele vai para Jericó, e quando ele chega em Jericó, a Bíblia diz que 50 discípulos de profetas vai conversar com Elias, com Eliseu, e diz: Eliseu, você sabia que o seu Senhor vai ser tomado hoje? Ele disse: eu sei, calai-vos.
Em outras palavras, eu não posso perder tempo com vocês, eu tenho que ficar ligado na canga do profeta. Eu tenho que ficar ligado, eu não posso me desligar do profeta a quem Deus deu a visão. Quando chega em Jericó, ele disse: agora, Eliseu, você vai ficar, meu filho, porque agora eu vou ao Jordão. Ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, eu irei contigo. Não tirarei o meu pescoço da tua canga, porque o jugo da tua canga é suave e é leve. Por 2 vezes, os discípulos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram: você sabia que o seu Senhor vai ser tomado hoje? Ele disse: eu sei, calai-vos. Como quem diz, não posso perder tempo com vocês, mesmo vocês profetizando. Vocês estão profetizando, claro. Vocês estão sabendo que ele vai ser arrebatado, eu também estou sabendo, mas eu não posso me desligar a quem Deus deu a visão. Não tirarei meu pescoço da canga do profeta. E quando ele chega no Jordão, acontece algo interessante. Ele diz assim: Eliseu, peça o que você quiser. Eu quero que você me dê porção dobrada do seu espírito. Vê-se logo que era ousado, intrépido, corajoso, determinado, sem rejeição. Sem complexo, nem de inferioridade, nem superioridade. Ele sabia o que era unção e ele queria uma porção dobrada para servir ao Senhor. O propósito do coração de Eliseu era servir a Deus. Ele disse: Eliseu, dura coisa me pediste, mas vamos fazer o seguinte: se você conseguir me ver sendo tomado no meio de um redemoinho, a capa é sua. Mas eu pergunto a você, aqui no Brasil nós não temos furacão, nós não temos redemoinho, mas nos Estados Unidos sempre assistimos pela TV quando há um furacão, quando há um redemoinho. As casas nos Estados Unidos, elas já são feitas e preparadas para quando ocorrer esse momento, todo mundo ir para a parte inferior das casas para proteção. Não é assim? Ele disse assim: olha, se você tiver uma visão no meio do redemoinho, a capa é sua. O que é que Deus quer nos dizer? Se você conseguir ter uma visão no seu espírito do que é que eu quero no meio dessa pandemia, a capa é sua. A unção é sua. Se você conseguir separar a pandemia de mim, se você olhar para mim no meio da pandemia e você se encher de fé, porque numa pandemia ninguém quer saber de unção não, que a pessoa pensa que vai morrer. E num furacão você pensa que vai morrer. Então, se no meio do furacão você não pensar em morrer, mas pensar em mim, que eu estou lhe dando uma visão para algo tremendo na terra, a capa é sua. Eu derramo unção sobre você. Porque essa é a prova dos profetas que eu vou usar após a pandemia. Essa é a prova. A prova é essa. A prova é esta. Amém, queridos? Livres do jugo, ajudai aos companheiros da missão. Você sabe o que é que significa a palavra companheiro? É comer do mesmo pão. Nós temos aqui o pastor Richard e a pastora Priscila. O pastor Richard e a pastora Priscila são companheiros da missão da apóstola Rivanda, comem do mesmo pão. O pão que ela come é o pão que vocês comem. E o pão que vocês comem é o pão que os discípulos comem. E o pão que os discípulos comem se multiplicarão no pão que a apóstola Rivanda come. Amém? Então,
livres do jugo, ajudai aos companheiros da missão. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo tinha muito zelo com quem tinha nascido de novo, porque quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo. E ele disse: olhe, cujos nomes se encontram no livro da vida. Você que está em casa, você tem convicção que seu nome está no livro da vida? E nós que estamos aqui temos convicção de que nosso nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltasse agora, você tem convicção de que você sairia da terra para se encontrar com Ele? É muito importante, é muito importante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto está perto. Amém? Como Paulinho cantou hoje, que ele cresça e eu diminua. E depois conclui dizendo: servo de todos os irmãos. Amém? Quarto, seremos levados e renovados pelo Espírito Santo. O Senhor disse para Israel e diz para nós hoje: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Em Deuteronômio 32, do 11 ao 14, diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranhos. Nós devemos ser semelhantes a Jesus, a águia do Pai. Interessante, eu li hoje uma história de um senhor que ele ficou observando uma águia se mover no meio de uma tempestade. Primeiro, a águia, ela não voa batendo as asas, ela vai sobrevoando. Segundo, quem leva a águia é o vento leva a águia. E ele observou uma coisa interessante, foi que ele passou por um momento, foi um momento difícil e ao mesmo tempo, mas ele conseguiu ver aquele momento. De repente ele olha assim para o céu e ele vê uma águia sobrevoando. E de repente as nuvens começam a se escurecer, começa a ter relâmpagos, trovões e aquele tumulto no céu, na atmosfera, aquele tumulto. E ele ficou impressionado como ela entra na tempestade e sabe se mover na tempestade. Com a tempestade ela voa ainda mais alto e ela sabe as posições de como se mover no meio da tempestade com muita tranquilidade. E ele disse que ficou observando, ele é crente, e ele disse assim: como nós não sabemos nos mover na tempestade? A águia sabe. E Deus está nos chamando para remover todos os julgos da nossa vida e sermos livres como a águia. Como Davi era livre como a águia. Como Eliseu era livre como uma águia, como Jesus era livre como uma águia, como Paulo era livre como uma águia. O que é ser livre como uma águia? É nada parar você, é nada mudar sua visão, é nada mudar aquilo para o qual Deus lhe chamou. Se Deus lhe chamou para fazer algo, é porque Ele vai estar com você naquilo que Ele lhe chamou. E um dos textos que me chama a atenção é quando os discípulos vão atravessando o mar, que vem uma grande tempestade. E eles todos pensam que vão morrer. E Jesus diz: homens de pequena fé. Em outras palavras, se eu chamei vocês, é porque vocês vão cumprir o chamado. Ninguém vai morrer aqui não. Pode as ondas ficarem altas, podem vir as pandemias que vier. Se você é chamado de verdade, se você tem convicção que Deus lhe chamou,
você vai cumprir, independente das consequências. Amém, queridos? Agora, isso vai depender de você, como ver Deus no meio das circunstâncias. Porque é muito fácil ver Deus quando tudo vai bem. Nós sabemos o que há em nós de fé quando as coisas apertam. Amém? Mas o Senhor vai fazer algo maravilhoso conosco. Chegou a hora da porção dobrada da igreja. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com gordura dos cordeiros, dos carneiros, que o leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e o mosto. Deus está dizendo assim, olha, como uma águia, eu despertei vocês. Como a águia desperta a sua ninhada. Deus está dizendo, eu tenho uma visão de você. Eu fiz um ninho para você. E você é uma águia. Você é a minha ninhada. Nós somos, a igreja é a ninhada de Deus. Amém? Nós somos a ninhada de Deus. E ele diz, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Diga, não há Deus estranho em mim. Amém? Aí ele disse, aí eu peguei a minha ninhada e os fiz cavalgar sobre os altos da terra. Eu fiz a minha ninhada comer as messes do campo, independente de como está o mundo. Eu fiz a minha ninhada chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Eu fiz a minha igreja tomar coalhada de vacas, mas é aquele leite puro, certo? Com a gordura dos cordeiros. Toda carne que não tem gordura, ela não tem sabor. Por isso que gordura é símbolo de unção, que uma pessoa sem unção não tem sabor. Dos carneiros, que o leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros, que pastam em Bazã e dos bodes. Ele diz, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Amém? O mosto, Deus tem o melhor para nós. Pode o mundo estar como tiver, Deus tem o melhor para nós. Ele dá o melhor para nós. Ele tem prazer em dar o melhor para nós, porque Ele já é o melhor para nós. Amém? E nós concluímos dizendo, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que não cansam? Por causa da unção. Por que não se fatigam? Por que não ficam fatigados? Por causa da unção. Amém? Deus quer que eu e você não tenha nenhum jugo sobre nós, mas que sejamos as águias de Deus, para a honra, glória, louvor e adoração a Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido seja o Senhor. Pai querido e adorado, Ravai Shveinai Genalas, Andeleishon Delai Dvivlos Maiguenalamanas, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, declaramos que o Brasil será como um tabernáculo de fogo no meio de todas as nações da terra. Ela será conhecida como a nação do avivamento. Ela será conhecida como a nação onde o Espírito Santo realiza os seus projetos. Declaramos que o Brasil será conhecido como uma tocha acesa durante o dia e durante a noite. Nesta nação, quem chegar nela encontrará descanso. Quem chegar nesta nação encontrará labai tuilo caidolos maiduivas. Encontrará recainte lamanás a revelação do Messias.
Declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, que a palavra de Deus será pregada com o verdadeiro evangelho, o evangelho puro, o evangelho que fala da cruz, o evangelho que fala da fé, o evangelho genuíno e verdadeiro. As pessoas receberão Jesus porque se arrependerão dos seus pecados. As pessoas nesta nação serão visitadas dentro dos seus quartos pelos anjos do Senhor, e a provisão do Senhor será abundante, e haverão curas, muitos pais sairão de casa para trabalhar e quando voltarem encontrarão o seu filho que era cego e que agora vê, encontrarão o filho que era aleijado e que agora anda, encontrará o filho que era canceroso mas que agora não é mais, porque Deus vai fazer milagres, Deus vai fazer maravilhas para que o povo saiba que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus Cristo veio para a terra, morreu, foi sepultado e ressuscitou em nosso lugar. E agora nós somos livres do jugo do pecado, livres do jugo de Satanás, livres do jugo da impiedade, da iniquidade, da transgressão. Seremos andelai de lemarras, teremos um povo livre, teremos um povo que conhecerá a Deus de perto, um povo que terá prazer em jejuar, em orar, em buscar a face do Senhor, em se arrepender dos seus maus caminhos, e o Senhor os curará, e o Senhor os sarará para a glória do seu nome. Declaramos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que o homem a quem Deus escolheu para presidir esta nação, ele ficará no poder até o dia que Deus determinar que ele vai ficar. Dentro do nome de Bolsonaro há um sinal: Messias, Jair Messias Bolsonaro. E esse nome Messias é um nome que Deus fez questão de dizer: eu sou o Messias, lecai de lamanaia, que uso a quem quero, ponho quando quero, halaxerequenianda lamanache manaia, roganai telemanaia. Não são os homens que mandam em quem eu mando, não são os homens quem decidem o que eu decido, porque assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso: aguardai, porque as orações feitas por esta nação estão na minha presença. As orações que foram feitas durante muitos anos e que continuam sendo feitas até hoje e que continuarão sendo feitas amanhã, estão na minha presença. São orações guiadas pelo meu Espírito para que eu mesmo responda a mim mesmo. Racalabaço e dioloflai glemofiande. Aidequiandle tiolemanás. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Outra vez digo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Delai dioleblu vlai genalas. Declaramos na autoridade do nome de Jesus Cristo que toda a casa do pastor Bezerra comerá o melhor desta terra. A saúde divina entra em sua casa poderosamente. São meus servos, são meus filhos, são meus escolhidos, são os meus amados. Tem a minha proteção,
tem os meus milagres e as minhas curas. Andelei de Alamanaia, todos os seus filhos e os seus descendentes estão guardados por mim. Drecaidolos. É um compromisso que eu tenho com os meus servos. Andelei de Leplos, Maiguenchole Manas, Lamanas. Tenho ouvido as orações do meu servo José Bezerra. Tenho ouvido as orações da minha serva Rivanda Alves. Tenho ouvido as orações dos seus filhos. Eu tenho ouvido, Recaidolou de Manaia, e cumprirei cada uma delas. Já estou cumprindo. Racalabaxalamanashelamahas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o vosso Deus. E as famílias desta igreja, fiéis a mim, serei fiéis a todas elas. Levantarei o ensino profético numa nova unção. And the late leplos, my genreviande la manas, and juribicai do lomanas, and legle cholebecai nelas, yandle sholamuiganda la manas. Esta igreja será semelhante a um aeroporto onde entra e onde sai milhares de pessoas, onde lançarei daqui flechas polidas, como mísseis nas minhas mãos. Driglo trico lidoens manudan lejo. I campo pai de lido it los, and they blows my guenjo manelemenas, and los my neganas. Como eu tenho me agradado dos servos deste lugar. And leide log leicai no los, porque sabem esperar em mim. A minha serva de leide leplos manás nada faz se não ouvir a minha voz. Como tem me agradado. Dereleixe lamai do logai chuimos. Aigenos kentle pau de tuamlei getui. Diolos mai gandleiche leblodre blai gleimanás. Não te preocupes com nada. Ai ganatu tulote te libia balabala. Tulodudo de biha de so de blahadiha. De lermai de lechele blohhabadichon. Como já te disse, muitos serão lançados daqui. Eu fiz deste lugar uma base de lançamento. Juiko mai gandai do daba do torrana dolosheba renega andosu deba renai gedolema e alama do tonemana. Não temas, continua simples como és. Porque de lá cholekole mahandele shelamuda lá shela ologanai de liga lá masunaha. É assim que eu uso os meus servos para que o meu poder possa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Alama, Hadusana, Diligala, Chulava, Renegolobodo, Siandecada, Vusiana, Eleglobe, Hadeka, Dilugeno, Genebova, Natu, de Gadabassi, Elegodion, de Ligana, Elabla, Halabá, nações pequenas, nações grandes, Randalabruga, Dalabachá. Mandarei daqui lacandahu, ratuna radecoderá e lamai, selabai. Servos de verdade, lecomanai. Unções verdadeiras, lecandalaia. Chamados verdadeiros, levalabarras, porque eu te treinei a conhecer entre o falso e o verdadeiro. Halabachá, anagadu, dadabavá, datulecodeloche lamaná, tu andecanto lamarra saberás. Porque eu te treinei, halabará, xereha, unecoberra, necanerra, yalamache, e tu foste aprovada. Redele, galamutuon, de lobo, senodetued, loco, naicanleso, juliblo, vahandleso, e de leco, naicancholeplo, de tuintola mission, gedototion, de pando, tuo, ai glibotion, de scandaleso manas, capachovasi.
endelesquemanás. Recebam a minha paz vos dou, diz o Senhor da graça, em nome de Jesus. Amém. Brasil, ouve, ó Brasil, tuas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. Brasil, ouve, ó Brasil, tuas eiras se encherão de trigo. Brasil, ouve, ó Brasil, teus lagares transbordarão de mosto e de azeite. E comerás abundantemente, e fartarás para sempre, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo proceder. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil, ouve, ó Brasil, plenitude e unção, o Espírito terás, e comerás abundantemente, fartarás para sempre, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo proceder. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil, a Paraíba. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor